Filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira Álamo. Dinâmica do oceano. A ação do mar. Os oceanos cobrem quase 3/4 da Terra, e os fenômenos que ocorrem na superfície oceânica, ou abaixo ou acima da superfície oceânica, afetam a Terra e seus habitantes. Parte da ação marinha, por exemplo, a das ondas, ocorre principalmente à superfície. Em escala bem maior, o oceano interfere na atmosfera e determina o clima do mundo. Outros fenômenos ocorrem bem abaixo da superfície oceânica. Mas é nas ondas que incansavelmente desgastam e redesenham a praia, numa batalha quase tão velha quanto a própria Terra, que reside a prova do tremendo poder do mar. A água do oceano também funciona como reservatório para a energia solar. A troca de umidade por calor entre o mar e o ar tem um papel na formação dos ventos. Esses ventos roçam a superfície oceânica, formando ondas e correntes superficiais. Ondas como estas se formam quando o vento sopra a alta velocidade na mesma direção durante muito tempo e ao longo de uma grande distância. As ondas espalham-se a partir da área tempestuosa onde se formam. São capazes de viajar milhares de quilômetros antes de perder a energia, geralmente na praia. Todas as ondas estão sempre em marcha. Mas e a água? Viaja com as ondas? Em câmara lenta, vamos observar uma pequena bola flutuando perto da superfície. O deslocamento da bola é quase circular. A onda passa, mas a bola continua mais ou menos onde estava. Esse deslocamento circular indica que a água se move em uma órbita semelhante. Portanto, a água das ondas continua em grande parte no mesmo local. É a forma da onda que avança. Agora já sabemos alguma coisa sobre a forma como a água se desloca numa onda. Mas por que as ondas quebram ao aproximarem-se da praia? Quando a onda entra em água rasa, atinge um ponto onde o leito do oceano causa uma fricção e freia a onda. A crista da onda começa a avançar mais rápido que a base. Assim, a crista da onda se enrosca para frente e a onda quebra. O maior impacto do mar sobre a praia é o causado pelas ondas. Ao longo de parte do litoral da Califórnia, as ondas são poderosos agentes de erosão, cortam a terra e formam penhascos. Neste promontório, o mar abriu um arco. As ondas arremessam areia, seixos e até blocos de pedra contra a praia, desgastando a rocha. A pressão da onda impele a água para dentro das fissuras, onde a ação química e física enfraquece a rocha. No fim, este arco vai desabar devido à erosão. O material que a erosão retira da terra e leva para o mar desloca-se constantemente para frente e para trás, impulsionado pelas ondas de águas rasas. Mas será que a água só se move nessas direções? Derramando tinta na arrebentação, veremos que a água não segue a onda. Desloca-se vagarosamente pela costa, levada pela corrente. As correntes costeiras são importantes agentes criadores e modificadores das praias. As medições de acúmulos de areia ao longo do continente norte-americano mostram que existe um movimento geral das correntes costeiras em direção ao sul. Ao contrário da costa do Pacífico, que é rochosa, a do Atlântico se caracteriza por praias de areia. As ondas e as correntes costeiras empurram a areia ao longo do litoral e a depositam como sedimentos, formando as praias. Mas nem todo sedimento se deposita assim. Observe as fundas gargantas e vales cavados pelos rios nas fases em que o nível do mar baixou. Essas gargantas, chamadas cânions submarinos, carregam sedimentos da praia para o leito do oceano. Este cânion submarino situa-se na costa do Pacífico. Em muitas partes do mundo,
Fortes correntes submarinas transportam constantemente sedimentos por esses cânions para o leito do oceano, onde repousam para sempre os detritos resultantes da erosão continental. No leito do oceano existe uma ampla e sinuosa cadeia de montanhas cortada por fendas profundas e vales notáveis. Estas e outras características do leito oceânico foram produzidas por movimentos de importantes segmentos da crosta terrestre, as placas tectônicas. O conceito de placas tectônicas pressupõe que a Cordilheira do Atlântico Central é um limite a partir do qual as placas se afastam umas das outras. Acredita-se que essas placas se deslocam até 6 centímetros por ano em consequência do movimento provocado por corrente de convecção na crosta terrestre. Parte do conhecimento a respeito do leito marinho decorre da pesquisa feita com o Alvin, que atinge alguns dos pontos mais profundos do oceano. Durante esses mergulhos, o Alvin descobriu inesperadamente notáveis amostras de lava contendo minerais e formadas recentemente no leito do oceano. Esta fonte submarina de água quente ocorre ao longo do limite de uma placa. Hoje, os cientistas sabem que essas fontes foram criadas por materiais rochosos fundidos liberados durante a separação de duas placas. As placas podem igualmente colidir. Isso está acontecendo no Oceano Pacífico, ao longo das Ilhas Aleutas, onde, com frequência, a tremenda pressão acumulada entre duas placas pode ser subitamente liberada em forma de maremoto. As ondas de choque resultantes podem gerar uma onda especial chamada tsunami. As tsunamis podem viajar milhares de quilômetros a centenas de quilômetros por hora antes de perder o ímpeto. E o que acontece com as ilhas e praias no caminho? A Ilo Tsunami de 1946 devastou parte do Havaí, arruinando propriedades, matando muita gente e deixando sobreviventes desabrigados. Este velho jornal cinematográfico mostra a destruição causada e o terrível poder do mar. Contudo, a maioria dos movimentos oceânicos não são tão rápidos nem tão evidentes. Aqui no Atlântico Norte, se veem icebergs à deriva em correntes vagarosas. As águas dos mares circulam do mesmo modo que o ar na atmosfera. Na primavera, quando o gelo e a neve se derretem, esse constante fluxo oceânico torna-se visível. É a única época do ano em que os navios podem romper a grossa camada de gelo e manter abertas as ligações com o continente. Eles rumam para o norte acompanhando a corrente principal de superfície. São muitas as correntes de superfície, cada uma afetada pela circulação atmosférica, pela forma dos continentes e pela topografia do leito oceânico. Essas correntes afetam claramente o tempo. Os padrões meteorológicos gerados pelas trocas de calor por água podem ser vistos por meio de imagens de satélite. Devido às diferenças na temperatura da massa d'água, a rotação da Terra e a forma da bacia oceânica, formam-se grandes modelos de fluxos previsíveis de correntes oceânicas, como a corrente do Golfo. Mas o tempo, como o mar, muda constantemente. Neste modelo computadorizado, os continentes estão delineados em azul e os modelos meteorológicos com linhas amarelas. Bolsões de ar tépido e fresco ocorrem principalmente acima dos oceanos. Eles se deslocam e se encontram, formando uma incessante série de padrões. Podemos prever o movimento dos padrões meteorológicos, mas não podemos controlá-los. Aqui, sobre a costa atlântica, as ondas se levantam. Um furacão se aproxima das praias da Flórida. Em muitas áreas litorâneas, a população vive em constante sobressalto, pois é ao longo da costa que as tempestades oceânicas golpeiam com mais força. Em terra, perdem pouco a pouco a energia. Vamos voltar às grandes correntes superficiais. Elas têm grande interesse para os oceanógrafos. E para saber por quê, vamos nos juntar à tripulação de um barco de pesquisa que estuda correntes superficiais no Pacífico. Os oceanógrafos físicos usam muitas técnicas interessantes para seguir o movimento das águas no oceano. Neste projeto, o ECOMAR zarpou em direção a mares tropicais para lançar uma série de instrumentos em pontos escolhidos, tentando aprender alguma coisa mais sobre o modo como as correntes se deslocam. Esse dispositivo gravador é um medidor de correntes. Mantido em um ponto fixo, ele mede a corrente que passa por ele. O medidor é instalado numa caixa à prova d'água e ancorado no leito do oceano. O local é marcado com uma boia que deriva livremente para onde as correntes a levarem.
o farol transmite um sinal de pulso que permite a um satélite rastrear a boia. Ao passar acima dos Estados Unidos, o satélite recebe instruções para transmitir os sinais da boia para uma estação terrestre no Alasca e para o Instituto Scripps de Oceanografia na Califórnia. No Scripps, um receptor computadorizado acompanha o curso do satélite para obter localizações exatas das boias. Aqui são recebidas e montadas as informações das boias que derivam nos oceanos. Enquanto o satélite passa, os equipamentos de detecção à distância gravam todas as imagens e outros dados recolhidos pelo satélite nas últimas horas. A partir destes dados, surge um padrão. Uma vez todas as informações apresentadas, fica visível o deslocamento das numerosas boias que derivam na superfície do Pacífico. Parece que a maioria segue um curso coerente, que reflete condições reinantes na superfície. No entanto, por que umas poucas não seguem o padrão previsto? Os oceanógrafos suspeitam que, de forma bem semelhante às tempestades atmosféricas, ocorrem em diferentes profundidades oceânicas pequenas tempestades que afetam o modo como se deslocam as águas superficiais. Em uma histórica experiência, o navio oceanográfico Aries zarpou do Instituto Oceanográfico de Woods Hole para aprender mais a respeito dos movimentos das águas oceânicas profundas. Os oceanógrafos usaram então um novo instrumento projetado para flutuar a profundidades específicas e emitir sinais sonoros que o navio pudesse acompanhar. Ficaram surpresos ao verificar que os instrumentos flutuavam em direções erráticas e a velocidades 10 vezes superiores às esperadas, prova de que abaixo da superfície oceânica existem forças turbulentas. Num estudo mais recente, cientistas e oceanógrafos de 12 universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido formaram uma frota para buscar uma dessas forças. Uma tempestade ou remoinho oceânico profundo. O projeto chamou-se Experiência da Dinâmica do Oceano Intermediário, ou MODE. Para atender à experiência MODE, examinemos o Atlântico Norte. A superfície é impelida sobretudo pelo vento, mas se você descascar a água, verá que as camadas inferiores deslocam-se numa direção quase oposta à camada superficial. A força que a aciona está ligada a diferenças de densidade semelhantes à forma como circula a atmosfera. Este é o quadro geral, mas o que o MODE poderia descobrir em uma determinada área do oceano? A experiência MODE realizou-se no Oceano Atlântico entre o sudeste dos Estados Unidos e a ilha de Bermuda. A área pesquisada era de menos que 100 quilômetros de diâmetro. A primeira coisa a ser definida era a zona de atracação no centro da área do projeto. Continha radiofaróis de navegação e uma estação meteorológica. O cais central flutuava à superfície e era a única parte do equipamento visível durante a experiência. Em seguida, instalou-se um medidor de corrente em uma área específica. Uma vez posicionado, lançou-se a âncora. A linha desceu verticalmente, posicionando o medidor a uma determinada profundidade. Para ver como esses medidores estavam posicionados, consideremos a área do MODE como se fosse um segmento tridimensional do oceano. Vemos o cais central em posição e o primeiro cais submarino descendo, arrastado pelo peso da âncora. Lançaram-se cápsulas flutuantes capazes de resistir à pressão e rigores das profundezas. Essas cápsulas não estavam ligadas ao navio, ao fundo, nem à superfície, de modo que podiam ser carregadas livremente por correntes profundas. Transmitiam sinais de rádio que podiam ser acompanhados. Agora a área do MODE estava coberta com uma série completa de instrumentos, inclusive medidores de corrente para medir o fluxo profundo do oceano. Cada cápsula transmitia padrões sonoros ligeiramente distintos. Esses padrões foram monitorados constantemente durante 4 meses. 4 meses depois, os medidores de corrente foram recuperados. Dentro de cada medidor estavam gravados em fita cassete 4 meses de informações sobre velocidade de correntes, direções de correntes e temperatura. As informações de cada instrumento foram compiladas e colocadas em computador, de onde sairia um quadro coerente. E quando os cientistas sintetizaram estes resultados em um modelo significativo de movimento da água,
haviam encontrado aquilo que procuravam. Aqui estão os dados do MODE expostos no modelo computadorizado. O modelo revelou pela primeira vez uma tempestade oceânica profunda. Como uma tempestade atmosférica, este sistema submarino tinha temperaturas, pressões e correntes que mudavam. As áreas azuis escuras são remoinhos, cujas águas circulam até 100 vezes mais depressa que a média no Oceano Atlântico. A pesquisa oceanográfica recente já revelou muita coisa sobre os mecanismos responsáveis pela maioria dos processos oceânicos. Mas um desses processos, as marés, fora estudado ao longo de toda a história. Aqui na Baía de Fundy, na Nova Escócia, a maré está baixa. Os cascos repousam num leito de pedra e lama. Por este canal, 2 vezes por dia, a maré pode elevar e abaixar a água até 16 metros. O que causa as marés? A força da gravidade da Lua, que é mais forte de um lado da Terra, puxa a água formando uma elevação. Uma outra se forma do lado oposto da Terra por causa da rotação do sistema Terra-Lua. Quando uma massa de terra se alinha com o sistema Terra-Lua, a água em torno dessa massa fica em maré alta. Quando fica em ângulo reto com o sistema, a água em torno fica em maré baixa. Assim, toda a massa de terra experimenta 2 marés altas e 2 baixas em cada 24 horas. Por meio de fotografia de longa exposição, vamos observar a maré alta voltando à Baía de Fundy. Ainda temos muito que aprender sobre o mar, mas já sabemos que os processos oceânicos básicos dão forma à Terra, controlam o tempo e afetam nossa vida de incontáveis maneiras. Enquanto isso, as populações se multiplicam e os recursos naturais se tornam cada vez mais escassos. E nós podemos acabar dependendo dos oceanos para preservar a humanidade. Ondas na água. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. É preciso uma força para mover as coisas. A força que balança esse barco vem, obviamente, das ondas. Se as ondas podem aplicar uma força sobre o barco, devem ter uma energia. Mas de onde elas tiram a energia? A energia do motor faz o barco andar sobre a água. Parte dessa energia é transferida para a água, provocando as ondas. As ondas levam consigo essa energia e a usam para balançar o barco. Portanto, é necessário energia para fazer as ondas.
Uma vez criadas, as ondas viajam carregando energia. De onde vem a energia que produz ondas como estas? Quando não está ventando, a superfície da água é geralmente lisa. Mas quando está ventando, sempre existem ondas. Se o vento é capaz de fornecer energia para empurrar barcos à vela e fazer pequenas ondas, vamos ver se também é capaz de produzir ondas como estas, ou até como estas. Isto é um tanque de ondas. Foi desenhado para estudar ondas em condições controladas. A partir desta extremidade, este possante ventilador puxa o ar através da água. Esse tanque tem paredes de vidro para se ver as ondas pelo lado de fora. Observe o que acontece quando ligamos o ventilador. No começo, o vento só faz pequenas ondulações sobre a água. À medida que o vento continua, as ondas crescem. Quanto mais tempo o vento sopra, maiores ficam as ondas. As ondas são maiores do lado onde o vento tocou primeiro a água. Agora vamos acelerar o ventilador. As ondas cresceram. Parece que quanto mais rápido o vento soprar, mais altas ficam as ondas. Elas crescem ainda mais à medida que o vento varre toda a superfície do tanque. Quanto maior a superfície onde o vento sopra, maiores as ondas que provoca. O vento soprando sobre este lago atinge primeiro o lado mais próximo do lago e faz apenas pequenas ondulações. Mas do outro lado, o mesmo vento provocou ondas bem maiores. Todas as ondas se afastam da área onde foram criadas. Continuam avançando até encontrar um obstáculo, neste caso a praia do lago. Portanto, quando vemos ondas em praias onde não existe vento, significa normalmente que as ondas vieram de algum lugar do oceano onde o vento soprava. Ondas como essas se encontram onde o vento já sopra em alta velocidade a longo tempo e através de grandes distâncias. As ondas se propagam a partir da área de tempestade onde foram criadas. Podem andar milhares de quilômetros antes que percam a energia, o que normalmente acontece na praia. Todas as ondas viajam constantemente, mas e a água, propriamente dita? Viaja com as ondas? A bola não se desloca muito, embora as ondas continuem avançando. Por quê? Se a mesma bola for jogada no rio, você sabe o que acontece. Evidentemente, um objeto que flutua na água se move à medida que se move a água. Significaria isso que a água de uma onda fica parada e só a forma da onda é que avança? Vamos ver como se move a água de uma onda. Vamos usar de novo um tanque de ondas, mas, ao invés de formar ondas com o vento, usaremos um gerador mecânico de ondas. O gerador se move com regularidade e forma ondas muito semelhantes. Essas ondas relativamente simples são mais fáceis de estudar do que as complexas ondas que encontramos nos oceanos. Uma pequena bola flutuando na superfície da água comporta-se de forma bem parecida com a bola grande no oceano. Vamos observá-la em câmera lenta. Cada vez que o ponto alto de uma onda, chamado crista, se aproxima da bola, ela se levanta e avança com a onda.
Quando a crista passa e o ponto baixo de uma onda chamado depressão ou base aproxima-se da bola, ela desce e recua. Depois de cada ciclo, a bola volta justamente à área de onde partiu. O movimento da bola é quase circular. Isto significa que a água onde a bola flutua está se movendo numa órbita semelhante. Podemos imaginar a bola como uma partícula de água da superfície. Ao colocar na água bolas lastreadas, podemos ver o que acontece sob a superfície. A bola mais próxima à superfície move-se numa órbita quase circular. Porém, quanto mais nos aprofundamos, menores ficam as órbitas e mais devagar as partículas se movem. Finalmente, numa certa profundidade, não existe mais órbita. Se medirmos a profundidade a qual a onda não mais agita partículas de água, descobriremos que essa profundidade é igual a cerca de metade da distância entre duas cristas de ondas sucessivas. Essa distância é chamada comprimento da onda. A bola mais funda está a uma profundidade maior que a metade do comprimento da onda. As bolas superiores estão mergulhadas a uma profundidade inferior à metade do comprimento da onda. Agora já sabemos algo sobre a forma como a água se move numa onda. Mas por que as ondas quebram ao se aproximarem da praia? Essa é uma típica praia de areia na maré alta. Na maré baixa, vemos que a praia é, na verdade, um declive. À medida que as ondas alcançam as águas mais rasas do declive, elas quebram. Olhando uma praia dessas do alto, vemos que quanto mais perto as ondas estão da praia, menor se torna o comprimento da onda. Observe a mudança do comprimento da onda daqui para aqui. Isso deve significar que as ondas estão ficando mais lentas e se atropelando ao se aproximar da praia. O que está acontecendo com as partículas de água dentro das ondas? Já vimos que a maioria dos movimentos orbitais da onda aconteceu dentro da metade do comprimento da onda da superfície. Aqui, no fundo do tanque, está começando a se formar um aclive, como uma praia. Nesse ponto, o fundo está a pouco menos da metade do comprimento da onda abaixo da superfície da água e está começando a interferir no movimento orbital das partículas de água. As órbitas circulares das partículas de água mais profundas estão sendo achatadas. Disse que as ondas sentem o fundo. Quando isso acontece, as ondas acalmam. Mais perto da superfície, as partículas de água estão orbitando mais rápido e as da superfície orbitam mais depressa que todas. À medida que as ondas chegam a águas mais rasas e se enfraquecem ainda mais, chega-se a um ponto onde as partículas de água nas cristas se movem mais rapidamente dentro de suas órbitas do que as formas das ondas avançam. O resultado é que as cristas das ondas se inclinam e quebram. A mesma coisa ocorre numa praia. Essas ondas caminhando para águas mais rasas comportam-se do mesmo jeito que as ondas do tanque. À medida que se aproximam da praia, o fundo interfere com o movimento orbital das partículas da água, contendo as ondas. Finalmente, as cristas se enroscam para frente. As ondas quebram e perdem energia na praia. As ondas, ao se aproximarem da costa, podem estar avançando em qualquer ângulo em relação à linha da praia. Mas, ao se aproximar, viram até ficar quase paralelas à linha da praia. Por que fazem isso? Já vimos que as ondas ficam cada vez mais fracas à medida que entram em águas mais rasas. Assim, quando as ondas chegam à praia num certo ângulo, a parte da onda mais próxima da praia enfraquece primeiro. Enquanto isso, a parte da onda ainda em águas profundas continua a avançar à velocidade normal. Ela também não avançará mais devagar antes disso. A consequência de uma parte da onda se mover mais rápido que a outra é ela quebrar. As ondas que entram nessa baía sentem o fundo bem em frente ao cabo. Diminuem, mas continuam a andar quase que à mesma velocidade através da água da baía.
O resultado é que as ondas viram em direção ao cabo e se espalham pela baía. É por isso que as mesmas ondas que quebram com força contra o cabo, quebram suavemente numa baía. As ondas naturais que estudamos até aqui resultam da energia do vento sobre a superfície da água. O recipiente pode ser pequeno como um lago ou grande como um oceano. Este é o farol em Scotch, no Alasca, como era antes de 1º de abril de 1946. Nesse dia, de manhã cedo, ondas gigantescas destruíram o farol e uma torre de rádio que ficava a uns 30 metros acima do nível do mar. Umas 3 horas depois que o mar destruiu o farol, ondas semelhantes causaram estes estragos às ilhas do Havaí, a mais de 3.200 quilômetros de distância do Alasca. Na costa da Califórnia, uma estação medidora de marés em Crescent City registrava as subidas e descidas normais das marés. Quase à mesma hora que as ondas atingiam o Havaí, essa estação registrou grandes e repentinas mudanças no nível da água. Além desses 3 locais, também se registraram ondas inusitadas em outras estações ao longo da costa das Américas do Norte e do Sul. Quanto mais longe do Alasca estava a estação, mais tarde as ondas a atingiam. Pela velocidade e direção das ondas, cientistas calcularam que as ondas vieram de uma pequena área do Oceano Pacífico ao largo da costa do Alasca. As ondas cruzaram 3.540 quilômetros de mar aberto entre o Alasca e o Havaí em cerca de 4 horas e meia. Dividindo-se o número de quilômetros percorridos pelo tempo que as ondas levaram para percorrê-los, verificamos que as ondas devem ter caminhado a uma velocidade média de 780 km por hora. Para viajar a tamanha velocidade, as ondas não poderiam ter sido causadas por vento, porque os ventos que geram ondas nunca sopram tão depressa. De que outra maneira as ondas são provocadas? Outra maneira consiste em aplicar energia ao próprio recipiente. As ondas que danificaram o Havaí foram provocadas à mesma hora e no mesmo local onde um forte terremoto agitara o leito do Oceano Pacífico. Em mar aberto, as ondas tinham de 30 a 60 centímetros de altura e suas cristas distavam quase 160 quilômetros umas das outras. Portanto, os navios de passagem não as notaram. Perto das praias havaianas, ondas comuns elevaram-se a alturas extremas e fustigaram docas e áreas à beira-mar. Nas embocaduras dos rios, as ondas se apresentavam com rápidas mudanças no nível do mar, fazendo com que a água do mar subisse contra a corrente. Em alguns lugares, as ondas elevaram-se quase a 12 metros acima do nível normal da água, causando danos a mais de 400 metros costa adentro. Felizmente, a maioria das ondas não tem energia suficiente para causar muitos estragos. Mas todas as ondas têm alguma energia, e a maior parte é descarregada na praia. Que efeito você acha que a energia das ondas terá sobre essa praia de areia? Ou sobre essa costa rochosa? Será que o perfil dessa praia terá sempre essa aparência? Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira Alan.
A praia, um rio de areia. Se você perguntar a um homem que mora perto desta praia na Califórnia de que as praias são feitas, provavelmente ele dirá areia clara. Mas esta praia no Havaí é feita de pequenos grãos de rocha vulcânica negra. Esta, em Loyola, Califórnia, é feita de seixos e pedras arredondadas. No sul da Flórida, as praias são formadas principalmente com pedacinhos de conchas. E algumas praias inglesas são feitas de fragmentos de rocha, chamados cascalho. As praias são feitas com qualquer material solto disponível. Dizem que esta praia da Califórnia é feita de areia clara. Mas de que se compõe a areia? Minúsculos grãos de quartzo e feldespato, os dois minerais mais comuns na rocha viva. De onde teriam vindo os bilhões de grãos de minerais que formam esta praia e como chegaram aqui? Ao longo de toda essa costa há cursos d'água que descem para as praias. Quando um deles seca, vemos que seu leito é uma trilha de areia. Subindo por uma trilha dessas, pode-se ver de onde a areia vem. Lá nas montanhas, chegamos a um ponto onde a água corre sobre rocha viva. Aqui, devido à chuva, ao calor e às reações químicas durante milhares de anos, a rocha viva se decompõe em pedacinhos de quartzo, feldespato e outros minerais. Os detritos da rocha são levados pelo curso d'água a caminho do oceano. Ao chegar à costa, os detritos rochosos já foram refinados e separados. Os pedaços de rocha maiores, mais pesados, ficaram correnteza acima. As partículas menores foram levadas para o mar. Restaram grãos duros, duráveis, de quartzo e feldespato, típica matéria-prima da praia de areia. Agora vamos ver como se formam as praias. Quem já construiu um castelo de areia abaixo da linha da maré alta sabe alguma coisa sobre a formação das praias. As ondas devolveram à praia a situação original. Quando uma onda banha a praia, a água apanha grãos de areia. Cada onda apanha milhões de grãos e os desloca. Que efeito tem esses movimentos sobre a praia depois de muito tempo? Esta praia foi fotografada durante anos com a câmera na mesma posição. Vamos comparar algumas fotos. Inverno, verão, inverno, verão. A areia
areia vai e vem conforme a estação. No fim do verão, a praia está cheia. No fim do inverno, a areia se foi. No verão seguinte, a areia volta. Por quê? No verão, as ondas que banham a praia são pequenas e menos vigorosas que as ondas do inverno. Talvez as mudanças sazonais da praia sejam causadas por essas alterações sazonais no tamanho da onda. Vamos ver. Esta é a maquete de uma praia num tanque de onda. Primeiro vamos fazer ondas pequenas do tipo mais comum no verão. Para acelerar o processo, vamos usar uma câmera especial e condensar 2 horas em 30 segundos. As pequenas ondas de verão empurram a areia para a praia em forma de bancos de areia migrantes. No fim, as ondas empurram para a praia areia suficiente para formar uma faixa de praia íngreme. Agora veja o que ocorre quando fazemos ondas maiores, do tipo que golpeia a praia no inverno. As ondas arrancam a areia do íngreme declive e a depositam ao largo em forma de bancos de areia. O resultado é uma praia com esta aparência. Agora veja o que ocorre quando tornamos a fazer ondas de verão. A areia retirada do declive pelas ondas grandes é trazida outra vez pelas pequenas. Ou seja, a areia anda de um lado para o outro entre a faixa de praia e a parte submersa do declive da praia. Se a areia só anda entre a praia e o largo, conforme as estações do ano, por que não se acumula na foz dos rios que a trazem? Como forma praias ao longo de centenas de quilômetros de costa? Talvez você já tenha notado que as ondas não se aproximam da costa em ângulo reto. A razão é que a maioria das ondas é formada por ventos que sopram no mar a grande distância. Se houvesse uma tempestade em qualquer lugar, menos aqui, digamos em uma destas áreas, as ondas formadas pela tempestade partiriam de sua área e se acercariam da praia, não em ângulo reto, mas obtuso, não importa a posição da praia. Hoje, as ondas vêm do Nordeste. Veja o que ocorre às ondas quando entram em águas rasas. Elas viram e tendem a se colocar paralelamente à linha da costa. Mas como você vê, nem sempre viram de todo. As ondas passam pela zona de arrebentação e quebram na praia em ângulo obtuso. Vamos ver que efeito tem ondas como estas sobre a praia. Primeiro vamos ver o que ocorre com a areia na faixa de praia, a parte exposta do declive. Esses marcos vermelhos mostrarão como a água se desloca. Vamos ver os marcos vermelhos outra vez, agora seguindo seu movimento ao longo da praia. Os grãos de areia da praia devem estar seguindo um caminho semelhante. O que acontece com a areia na parte submarina do declive na zona de arrebentação? As ondas superficiais deslocam a areia para frente e para trás,
da praia e para a praia. Mas será que a água só se move nessa direção? Repare. A tinta mostra que a água também se desloca ao longo do litoral. Vamos repetir a experiência, agora colocando outra mancha logo após a arrebentação. A segunda mancha mostra que, além da arrebentação, a água mal se move, enquanto que na zona de arrebentação, a tinta se desloca ligeiro ao longo da costa. Ao entrar na arrebentação, as ondas quebram em ângulo obtuso, causando esse fluxo de água chamado corrente costeira. Vamos ver agora o que essa corrente faz com a areia na arrebentação. A areia deslocada pelas ondas da praia e para a praia também é levada pela corrente costeira para a esquerda ao longo da costa. Visto de cima, o padrão é claro. As ondas acercam-se da praia em ângulo obtuso. Embora virem um pouco, ainda quebram na praia assim. A areia da faixa de praia é carregada costa abaixo, formando uma série de arcos. Na arrebentação, os grãos de areia são levados pela corrente costeira, não só para frente e para trás, mas também ao longo da costa. Esses movimentos da areia compõem o que se chama transporte costeiro. De modo que vemos a praia como um rio de areia. A faixa de praia em terra é uma das margens do rio, e a outra é o limite exterior da arrebentação. Desloca-se muito mais areia na arrebentação que na faixa de praia. Essas nervuras formadas em uma praia vizinha comprovam o transporte costeiro. A areia empilhou-se do mesmo lado de todas as barreiras, o que mostra a direção de seu deslocamento. Medições desses acúmulos de areia nas duas costas dos Estados Unidos mostram que a areia se desloca para o sul, na maioria dos lugares e das vezes. Essas cifras mostram o número de metros cúbicos de areia que se movem anualmente para o sul nesses pontos. Vamos olhar um deles mais de perto. Sabemos que a areia se desloca litoral abaixo ao longo desta praia em direção ao porto de Santa Bárbara. Por que a praia parece acabar aqui? E por que se formou uma restinga de mais de 294 metros além do fim do quebra-mar? Para responder a essas questões, vamos observar uma maquete do porto num tanque. As ondas golpeiam o quebra-mar em ângulo obtuso, rodeiam o quebra-mar e entram no porto. Acrescentemos areia para criar uma praia. Quando a areia chega à ponta do quebra-mar, é carregada pelas ondas para o porto. Lá dentro, a areia se deposita nas águas calmas atrás do quebra-mar e forma-se uma restinga. Agora sabemos que a areia corre debaixo d'água ao longo da parede externa do quebra-mar e forma a restinga. Vamos ver de novo.
Após algum tempo, a areia obstrui o porto. O problema de Santa Bárbara é evitar que a areia bloqueie o porto. A solução é tirar a areia do porto e a devolver ao sistema natural de transporte costeiro. Isto se faz com uma draga. A draga tira areia da ponta da restinga à taxa de uns 260 mil metros cúbicos por ano e trabalha o ano inteiro. A draga apanha uma mistura de areia e água aqui, bombeia a mistura por uma tubulação e joga fora aqui. A areia derramada na praia abaixo do porto corre ao longo da praia para a arrebentação. Chegando lá, é apanhada pela corrente costeira e outra vez está correndo ao longo da costa. ...130 quilômetros costa abaixo, em Santa Mônica, existe este quebra-mar e ancoradouro. Foi construído para dar aos barcos um lugar onde ancorar a salvo das ondas. Observe a elevação na praia oposta ao quebra-mar. Ela não estava lá antes do quebra-mar ser construído, apareceu pouco depois. Por quê? A explicação é que o quebra-mar impediu as ondas de atingirem a praia. E o rio de areia ficou privado da energia que o mantém em movimento. O avanço da areia ao longo da praia ficou mais lento. A areia acumulou-se e a elevação se formou. Dentro de algum tempo poderia atingir o quebra-mar e encher de areia o ancoradouro. Para evitar isso, a areia é dragada regularmente e jogada longe, costa abaixo, onde o rio de areia corre normalmente. ...200 quilômetros costa abaixo, o rio de areia é novamente interrompido, mas de forma diferente. Embora 180 metros cúbicos de areia por ano estejam se deslocando para o sul ao longo desta praia, aqui a praia se estreita e acaba, e a areia não se acumula contra o ponto rochoso. Para onde vai? Logo ao largo existe um cânion submarino. O cânion tem uns 32 quilômetros de extensão e uma profundidade superior a 900 metros. Agora sabemos por que a praia acaba perto do cânion. O rio de areia é desviado pelo cânion para o fundo do oceano. O cânion fica aqui. Costa acima há dois outros cânions. Cada um logo ao largo de um ponto onde cada praia acaba. A areia é carregada rio abaixo e se desloca para o sul ao longo das praias. As praias acabam onde a areia é carregada por cânions submarinos. O que acontece quando se constrói uma barragem através de um desses rios? A areia que normalmente seguiria rio abaixo até as praias é apanhada. O reservatório tem de ser drenado periodicamente para se retirar a areia acumulada. O que aconteceria se todos os rios fossem bloqueados? As praias acabariam desaparecendo. De modo que os rios de areia que descem nossas costas são parte de sistemas bem maiores. Sempre que o homem interfere num sistema desses, participa de sua operação. Na mesma medida em que o homem perturba o equilíbrio natural do sistema, ele e suas máquinas devem assumir o trabalho antes executado pela natureza.